Professor, a temporada de 2021 praticamente já terminou para o futebol profissional, para o futebol piauiense. Eu queria que o senhor fizesse uma análise da temporada de 2021 para o futebol piauiense na sua ótica. Olha, eu vi que o futebol piauiense foi bem no ano de 2021, né? O Altos representou bem, assim como o 4 de julho, nacionalmente. O campeonato interno, ele foi muito disputado, como sempre, já é uma característica do campeonato piauiense. E eu acredito que o saldo foi muito positivo nesse ano de 2021. Professor, é inegável que o senhor é um técnico experiente, conhece o Brasil, conhece fora do país, enfim. Mas muitos se perguntam por que o futebol do Piauí não chega lá. Nós temos os dois vizinhos numa Série B e o outro na Série A em todas as divisões. O que realmente falta para o nosso futebol realmente chegar aonde todos os piauienses querem? Olha, eu acredito que o apoio para os times do Piauí, eles precisam ser maior, né? A gente sabe que o Piauí é um estado que tem as suas limitações financeiras, acaba tendo, mas que tem um público, um povo apaixonado pelo futebol e que merece um destaque maior. Acredito também que nós precisamos aqui, no nosso futebol, melhorar os nossos campos de jogo, para que a gente possa ter um jogo com mais galhardia. O Fluminense chega com um propósito forte de fazer bonito, se tornar um grande do futebol piauiense. E acredito que isso vai fazer com que as outras equipes também se estruturem. E só quem tem a ganhar com isso é o futebol piauiense. O senhor estava numa equipe de terceira divisão, no caso a equipe do Alto. De imediato fechou com a equipe do Fluminense. O que mais lhe chamou a atenção foi o projeto da equipe do Fluminense? Sim, com certeza. Eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que me orgulha muito na minha carreira e que bate com o que você começou a fazer na entrevista, que foi trazer um time de baixo se estruturando, que foi a equipe do Botafogo de João Pessoa. A equipe do Botafogo de João Pessoa, em 2013, quando eu lá estive, era uma equipe que passava por muitas dificuldades e que conseguiu chegar a um nível de estrutura que é uma equipe que eu digo que está pronta para subir para a Série B. E eu penso em fazer isso também aqui no estado do Piauí. E o convite deles me encantou pelo propósito que eles têm. É um time que está trabalhando muito forte a sua base e com pensamentos altos na equipe de profissional. É claro que a cobrança ela é proporcional à estrutura, às condições que lhes são dadas, mas nós estamos aqui montando um time que venha dar suporte a esse projeto, acrescentar esse projeto, para que o Fluminense possa, assim como o senhor João Vicente quer, se tornar uma referência no estado do Piauí. Sabemos que a Copa do Nordeste é uma competição difícil e o Fluminense apostou na garotada sub-20, sendo que sub-20 hoje já é profissional. Na sua opinião, foi arrojado, foi corajoso? Explica um pouquinho mais por que o sub-20 disputou essa competição tão forte. Na verdade, o Fluminense já tinha um projeto que me foi apresentado de disputar o Campeonato Piauiense no ano vindouro com um aporte de estrutura maior. É tanto que o Fluminense eu acho que vai ser um dos primeiros times a começar a pré-temporada. A gente começa agora no dia 9 de. Dia 8 tem a apresentação, dia 9 começam os testes, já a pré-temporada, para que o time seja forte no campeonato do ano que vem. A pré-Copa do Nordeste, né, ela foi uma curva que foi feita. Não tem condição de você montar um time para um jogo, 2 jogos, 3 jogos, porque isso implica em encargos que oneram o clube. Seria uma irresponsabilidade você enfrentar equipes que estão montadas, já disputando competição, como é o caso do Vitória, o caso do próprio Botafogo, da Paraíba, o caso do América de Natal, que estava ali disputando a Série D, todo mundo, e você montar um time com a obrigação de pagar 3 meses de salário, de encargos sociais, de tudo. A equipe do Fluminense é a equipe responsável com relação a isso. E como a gente projeta
a utilização desses jogadores do sub-20 no tempo, né, sem ser uma coisa precipitada, nós achamos melhor nós disputarmos a competição com o sub-20 e como um jogo preparatório para o sub-20, que tem pela frente a Copa do Nordeste, da categoria, que começa agora, no dia 13, e logo depois a Copa São Paulo. Porque o nosso planejamento, a gente deve contratar 22 jogadores profissionais agora, mas o elenco vai ter 33 jogadores. Quer dizer, ao término da Copa São Paulo, esses 11 jogadores dos juniores virão e se agregarão à equipe profissional. Então, é um projeto só. Então, é claro que o Fluminense poderia ter passado, jogou o suficiente até para passar com a sua equipe sub-20, mas o objetivo maior do clube é jogar as fichas no campeonato piauiense para buscar a classificação para a Copa do Nordeste do ano de 23 direto, não como está sendo disputado na pré-Copa do Nordeste. Eu acredito que os times que assim fizeram vão encontrar algumas dificuldades, porque você sabe que a legislação diz que o contrato tem que ser no mínimo de 3 meses, certo? E você faz um jogo, 2 jogos. E aí como é que você vai lidar nisso dentro da coisa? E ao mesmo tempo, você vai ter que fazer esses jogos, muitas vezes vai ter que parar, voltar depois para fazer a pré-temporada para o campeonato do ano vindouro. O Fluminense achou por bem, achou melhor não agir assim. O técnico Marcelo Vilar, ele opta em jogar com um time experiente, um time mesclado, ou atua quem estiver no melhor momento? Atua quem está no melhor momento, sempre, né? Mas quando você vai mensurar, depende muito do objetivo que você tem. O objetivo que me foi passado no Fluminense é o objetivo de brigar pelo título. Se nós vamos brigar pelo título, eu acho que o jogador mais experiente, o jogador que já é acostumado a essas situações, ele leva uma certa vantagem. Então, o nosso pensamento está sendo de montar um time experiente, um time forte, um time com espírito vencedor para concorrer, né? Porque a gente não pode dizer que vai ganhar, porque o Campeonato Piauiense ele é um campeonato diferente, eu analiso, porque é um campeonato que começa o campeonato com todos os participantes concorrentes ao título. Todo ano é assim. Então, a gente quer ser um desses times que vai concorrer pelo título e, paulatinamente, esses jogadores que estão vindo da base, que estão sendo preparados, lá embaixo, a gente está tendo o maior esmero do mundo lá embaixo, até na condição de procurar fazer com que esses atletas adquiram até um porte físico para se agregar à qualidade deles, né? Porque a gente, na nossa região, nós temos muitos jogadores mirrados, jogadores raquíticos, nem raquíticos, franzinos, e que precisam de um trabalho à parte para trazer isso. Esse trabalho está sendo feito lá embaixo, está muito bom, já teve jogador que alcançou 4, 5 quilos de massa muscular, já com o trabalho que vem sendo feito. Nós estamos fazendo um trabalho separado com o William e com o Leozinho, que são 2 jogadores que eu vejo muita qualidade. Então a gente vai colocar esses jogadores paulatinamente e eu espero que eles tenham espelho nesses jogadores experientes que vieram para o ano que vem, um espelho para que eles possam se desenvolver e crescer cada vez mais. Pelo que se fala, o técnico Marcelo Vilar espera um campeonato piauiense, realmente um campeonato piauiense forte, tecnicamente forte. O que é o campeonato piauiense em si, na tua ótica? Forte, é o que eu te disse, né? Nós temos um problema aqui que ele acaba sendo peculiar. Os campos não são os melhores. Infelizmente, eu gostaria de estar dizendo aqui o contrário, mas isso faz com que o jogo muitas vezes mude de característica. Então, a gente sabe disso. A gente sabe que as equipes do interior sempre vêm fortes, né? A tradição de River, de Flamengo, ninguém pode negar. Então eles ressurgem, crescem rapidamente. Você vê o River montou um time rapidamente aí para disputar e fez 2 boas partidas. Então o campeonato é muito difícil. Eu sei que o campeonato é difícil. Então a gente está procurando se embasar em cada detalhe. Por isso eu disse na hora da formação, a primeira entrevista que eu concedi, de que nós temos que procurar jogadores que sejam adaptados à região, né?
alguns adaptados já ao futebol piauiense, porque existem essas características, essas pequenas diferenças que têm que ser enfrentadas se você quiser conquistar coisa maior no campeonato. Professor, Campeonato Piauiense à parte, Copa do Brasil e Brasileirão da Série D. Os grandes cronistas sempre falam, né? Os grandes analistas. O futebol hoje está nivelado. Existe realmente esse nivelamento? Existe. O treinamento está disseminado. Hoje não existe mais aquela diferença tão grande. E o Fluminense, nós estamos falando aqui primeiramente do Campeonato Piauiense, né? Mas o Fluminense está de olho no acesso para a Série B, tá assim. Então a gente quer utilizar esse primeiro semestre, eu acho que todo mundo quer utilizar com isso, como a formação de uma base, né? E essa base sendo qualificada para que na Série D você possa ser mais forte. Eu acho que de temporada em temporada, de campeonato para campeonato, você tem que estar sempre procurando se qualificar se você quiser alcançar os objetivos que você propõe.